Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos agora aqui, 00:26. Amém. Vamos dar continuidade na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 25. Amém? Lembra que no vídeo anterior, o capítulo 3 terminou com uma pergunta. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Isso é Paulo mesmo respondendo a própria pergunta dele. E a resposta de Paulo, ele vai dar um exemplo agora a partir do capítulo 4, um exemplo de Abraão. Então vamos prestar atenção na leitura. Amém? O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem então essa bem-aventurança para a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também, e fosse-se o pai da circuncisão daqueles que somente são da circuncisão, mas também para os que andam os passos daquela fé do nosso pai Abraão, que estiver ainda na incircuncisão. Irmão, realmente essa carta de Paulo, nesses primeiros versículos, é um trava-língua, porque ele começa a aplicar ali a lei, a falar sobre os judeus, sobre várias coisas que foi para os judeus. Então se a gente não tiver um entendimento, a gente for buscar um entendimento, a gente acaba ficando perdido. Abraão era o pai da nação hebraica. Os judeus comumente acreditavam que patriarca havia guardado toda a lei antes que ela fosse entregue no Monte Sinai, de modo que ele tivesse algo para se gloriar. Paulo refuta essa ideia, mostrando que Abraão foi justificado pela fé e não tinha de que se gloriar. Realmente, Abraão, ele foi testado em sua fé, porque naquele momento que Deus pede Isaac para ele, e Deus pede Isaac para poder provar a fé de Abraão. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé. Ele sabia que Deus ele era maior, sabia que Deus tinha dado todas as coisas, então ele apenas confiou. E Paulo realmente ele está certo nisso, que Abraão ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Amém? A tradição deve dar lugar às declarações claras da Escritura. Gênesis 15 é o texto citado por Paulo. Vamos então buscar esse texto para a gente ter um entendimento. Esse comentário é sobre o versículo. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído como justiça. Paulo dá uma referência do texto de Gênesis 15, versículo 6. Vamos lá.
E diz assim: e ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. E ele disse: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele disse: toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade então à nossa leitura. Tum, tum, tum. Comentário sobre o versículo 4 e 5. Vou ler o versículo novamente. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Salário e graça são tão diferentes quanto obras e fé. Paulo descreve Deus como possuindo uma série de livros, assim como uma em uma contabilidade. O Senhor imputou ou creditou justiça na conta de Abraão por sua fé. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é uma expressão chocante. A reforma concentrou-se nessa passagem. Deus salva o ímpio, pecadores e seus inimigos. Embora os judeus considerassem Abraão como sendo um modelo de virtude, Paulo declarou que ele era meramente um pecador salvo pela graça. Ele foi justificado pela fé, exatamente como qualquer cristão. É forte, glória a Deus. Comentário sobre o versículo 9 e 10. Pode parecer que uma bem-aventurança do Senhor destinava-se apenas para a circuncisão, visto que o Salmo de Davi, Salmo 32, foi escrito por um judeu, para o povo judeu. Paulo volta ao seu texto principal em Gênesis 15, versículo 6, e mostra que o crédito de justiça a Abraão ocorreu antes de ele ser circuncidado, de modo que a bênção de Deus é também para os gentios que creem. Glória a Deus. Glória a Deus. A circuncisão era um sinal e um selo. Ela marcava o homem como parte da nação de Israel. Era também para ser um selo da justiça, que o homem recebia pela fé. O tempo da circuncisão de Abraão possibilitou que ele fosse o pai espiritual e modelo de justificação pela fé, tanto para os judeus circuncisos, como para os gentios incircuncisos. Eu creio que eu entendi o que Paulo quis dizer aqui. Paulo quis dizer que Abraão recebeu a sua justificação em Deus antes mesmo dele ser circuncidado. Antes mesmo dele fazer a circuncisão, ele já era justificado pela fé. Então ele mostra que antes dele da circuncisão, antes daquela lei ser estabelecida, que todos os homens tinham que ser circuncidados, para os irmãos que não sabem, a circuncisão, ela se envolve em retirar, em cortar uma parte do prepúcio, se eu não me engano, uma parte do prepúcio ali quando a criança ainda está nova, do pintinho do homem ali. Então tem que tirar essa parte desse prepúcio, que é a circuncisão. Amém? Então aqui mostra que Abraão, ele já foi justificado, ele recebeu a sua justiça antes mesmo de ser circuncidado, mostrando que a fé de Abraão, aquilo que ele representava para o povo judeu, também era para o povo judeu, quanto para o povo gentil também. Então glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Agora vai ter um outro título aqui chamado A Promessa Recebida através da Fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua semente, mas pela justiça da fé.
Porque se os que estão na lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só aqui é da lei, mas também aqui é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por sua incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E se assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída: aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para a nossa justificação. Realmente, irmão, do versículo 13 ao versículo 25 são uns versículos autoexplicativos. Nós podemos que a promessa é recebida através da fé, e ele quis mostrar um pouco aqui da promessa feita a Abraão. Então, nós podemos ver que Paulo realmente ele tinha um conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele realmente era um estudioso, ele sabia das Escrituras Sagradas, porque não era qualquer pessoa. É certo que ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele também tinha conhecimento, ele sabia das Escrituras Sagradas de Deus. Versículo 18. Parecia humanamente impossível para Abraão tornar-se pai de muitas nações, sendo ele já velho, mas o patriarca colocou a sua esperança na promessa divina. Glória a Deus. Abraão fez uma avaliação realista da sua possibilidade para ser pai. Ele já contava cerca de 100 anos de idade, e Sara não tinha filhos, já havia passado muito da idade para gerar filhos. Abraão, no entanto, não duvidou da promessa de Deus, e o Senhor fortaleceu a sua fé. Versículo 23 e 24, comentário: todas as coisas nas Escrituras são para o nosso benefício. As experiências de Abraão são tão relevantes para nós como foram para ele, pois servimos ao mesmo Deus Criador, que pode fazer aquilo que é humanamente impossível. Recebemos o crédito de justos diante de Deus, do mesmo modo que Abraão, pela fé. Glória a Deus. Versículo 25, comentário: Jesus foi entregue por nossas ofensas, como prometido lá em Isaías 52:13, 53:12. Quem entregou Jesus? Foi Judas, Pilatos, o sinédrio judaico, Satanás? Certamente, todos esses foram agentes casuais na crucificação de Cristo. Mas finalmente foi o Deus soberano que a fez acontecer para fim de cumprir o seu plano de redenção. O Pai entregou Jesus por nossos pecados e o ressuscitou para que o seu servo justo justificasse a muitos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, isso é muito forte, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos quão sábio era Paulo, e não tem nem explicação para esse texto aqui. A gente já lendo a palavra do Senhor, a gente já vê um texto autoexplicativo. Amém? Então, próximo vídeo nós iremos dar continuidade a partir do capítulo 5. Fiqueis com essas palavras, com esses versículos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Eu estou treinando para a bênção apostólica. Então receba aí. Você está vendo? Perante a regra da igreja, é somente quem tem cargo eclesiástico
pode dar a bênção apostólica. Mas eu vou falar do jeito que está na Bíblia. O amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você não somente hoje, mas para todos sempre. Que vocês respondam a vocês mesmos. Amém. Fiqueis com essas palavras em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.